Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocar debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro. Assim tudo o que está escondido deverá se tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: preste atenção nos que ouvis. Com a mesma medida com que medides, também vós sereis medidos, e vós será dado ainda mais. Aos que têm alguma coisa será dado ainda mais. Do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi, de seu pai, o rei Davi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi, de seu pai, o rei Davi. Todos nós queremos sentar no trono de Deus. Todos nós queremos fazer a experiência um dia de participar na vida eterna, viver junto de Deus para sempre. E esta graça reservada a todos nós, ela precisa pouco a pouco ser alcançada, no hoje, no agora da nossa história. O Senhor também quer que nós experimentemos a sua graça já hoje, agora. Você que está aqui, você que está acompanhando em casa, pode abrir-se à graça de Deus e permitir que hoje ela entre na sua vida, ela entre na sua história e ela ilumine as trevas do seu coração. Essa é a verdade que nós tocamos na liturgia da palavra dessa quinta-feira. Mas vamos entrar em diálogo com Jesus? Vamos deixar que a palavra do Senhor nos transforme? Porque Jesus, quando estava conversando, falando às multidões, ele fez uma pergunta: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo de uma cama? Vamos responder essa pergunta que Jesus fez? Dá para esconder a luz de Deus? Sim ou não? Não. É impossível esconder a luz de Deus. É impossível fazer obstáculo a essa luz de Deus, porque sem ela, nós estamos todos perdidos. Sem a luz de Deus, nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos quem é o outro e quem é Deus. Nós estamos desencontrados quando não permitimos que a luz de Deus brilhe sobre nós. Mas acontece que muitas vezes nós não queremos ver o que está escondido dentro de nós. Muitas vezes nós temos medo, nós temos vergonha, nós temos receio de tocar em realidades dentro de nós e permitir que a luz de Deus mostre a cada um de nós essas realidades. Porque nós não queremos, é muito difícil, sobretudo quando é algo que toca a nossa humanidade, sobretudo quando é uma realidade que toca a fraqueza da nossa humanidade, a nossa carne, a nossa miséria, a nossa fragilidade, nós temos a tendência a esconder, a deixar bem guardado lá dentro. E não permitimos que a luz de Deus entre nessas áreas da nossa vida. Um exemplo está na liturgia
da palavra que foi nos dada hoje. Na primeira leitura, quando Natã, o profeta Natã, falava ao rei Davi sobre algumas realidades, algumas ordens de Deus, quando o profeta Natã dava algum oráculo para o rei Davi, mas eu lembrava que o profeta Natã, ele foi um grande instrumento da luz de Deus na vida do rei Davi. Você vai se recordar daquele episódio quando Davi, o rei Davi, experimenta a sua miséria e a sua fraqueza humana, quando ele cai numa situação de pecado com aquela mulher de Urias, o seu soldado fiel, e a experiência que Davi faz de tocar na mais profunda miséria do seu ser, mas só que como ele era o rei, como ele tinha a sua imagem, a sua aparência, como ele tinha que preservar aquilo que os outros enxergavam nele, o que ele fez? Escondeu. Escondeu o que estava lá dentro. Escondeu o que ele trazia como miséria e como fraqueza. Só que foi preciso que a luz de Deus brilhasse na vida do rei Davi. E a luz de Deus se serviu do profeta Natã para dizer ao rei Davi sobre a sua miséria, para colocar a luz de Deus na sua fraqueza. E você sabe que o profeta Natã, ele foi muito sábio. Chegou para o rei Davi e contou aquela história de que numa cidade haviam 2 homens, um muito rico, que tinha muitas ovelhas, um rebanho grande, e tinha um outro homem pobre que só tinha uma ovelha. Chegando um forasteiro na casa daquele homem rico pedindo acolhida, aquele homem rico, ao invés de pegar uma das suas ovelhas do seu grande rebanho, o que ele faz? Vai lá e mata a ovelha daquele homem pobre, a única ovelha, a única forma de sustento dele, para dar àquele forasteiro. Quando o profeta Natã começa a colocar a luz de Deus na vida do rei Davi, imediatamente o sentido de justiça do rei Davi, esse homem deve morrer. O homem que fez tal absurdo, ele deve morrer. O que o profeta Natã responde ao rei Davi? Esse homem é você. Esse homem é você. A luz de Deus, a partir do profeta Natã, coloca o rei Davi diante da sua verdade, diante da sua miséria, da sua fraqueza. E aí, nós entendemos que hoje, a primeira leitura continua dizendo desse diálogo do profeta Natã com o rei Davi, só que agora, o rei Davi precisa compreender que Deus não estava meramente pedindo que ele construísse para ele uma casa, um templo físico, mas Deus queria que o rei Davi construísse esta casa aqui dentro, para ele habitar. Que era muito mais importante que o rei Davi desse o coração dele para Deus, que o coração dele fosse um templo vivo, que o coração dele fosse um tabernáculo, que o coração dele fosse morada de Deus para sempre. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós também precisamos entender, porque Jesus, vou voltar ao diálogo nosso com Jesus, começou dizendo às multidões: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo de uma cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá ser manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. A palavra de Cristo também quer chegar ao meu coração e ao seu coração com a luz de Deus, para que também na nossa vida brilhe a luz de Deus e revele também a nossa verdade. Porque da mesma forma como o rei Davi, ele conseguiu encontrar mecanismos de defesa, formas de escondimento para esconder a sua verdade, digamos na nossa linguagem, para tapar o sol com a peneira,
tentando de alguma forma preservar a sua imagem, a sua aparência, nós também, na nossa vida cristã, podemos nos esconder, até mesmo atrás da nossa espiritualidade. Porque na vida cristã, nós também podemos ter medo, por exemplo, do sacramento da confissão, de dizer os nossos pecados, de deixar que a luz de Deus revele a nossa verdade, coloque diante de nós a nossa verdade, ilumine a nossa consciência e nos faça perceber onde é que nós estamos errando. Nós podemos manifestar esse medo do sacramento da reconciliação, temos pavor de estar diante de um sacerdote e dizer para ele das nossas misérias. Nós podemos também colocar muros da aparência, nós podemos também colocar até mesmo atrás da nossa espiritualidade os nossos esconderijos, para não deixar que a luz de Deus brilhe dentro de nós e ilumine o nosso ser. Quando também, não só na manifestação espiritual, mas também quando nós projetamos na vida dos outros realidades que nós não aceitamos dentro de nós. Você sabe que acontece esse mecanismo? A psicologia explica, se chama projeção. A projeção é um mecanismo de defesa meu e teu, que quando nós não aceitamos uma realidade dentro de nós, a gente projeta ela para fora, sobre alguém, sobre uma realidade. E aí nós começamos a achar e a criticar, a achar defeitos nos outros, que nós não aceitamos dentro de nós. Realidades de misérias que nós não temos coragem de descobrir dentro de nós, de colocar à luz de Deus, e nós vamos projetando em cima das pessoas. Isso é um mecanismo de defesa que também nós precisamos desvelar, que muitas vezes nós não permitimos que isso aconteça. Como Jesus disse aqui para essas multidões, tem muitos de nós colocando a luz de Deus no lugar errado, ou debaixo da cama, ou debaixo de um caixote. A gente permite que a luz de Deus vá até um certo ponto, mas nós não permitimos que a luz de Deus penetre todo o nosso ser. Qual é a nossa saída? Qual é a salvação para nós? Cristo, o Senhor. Somente na pessoa de Cristo nós podemos permitir e deixar que essa luz nos penetre e revele quem nós somos. E mostre, na verdade, quem nós somos. A mudança e a transformação para mim e para você está em Cristo, está no Senhor. Eu gosto muito do texto, do primeiro texto de São João Paulo II, quando ele começou o seu pontificado e escreveu O Redentor do Homem, uma encíclica belíssima, que fala sobre o mistério de Cristo encarnado, que é capaz de tocar as realidades do homem. E nesse documento, vale a pena vocês lerem, O Redentor do Homem, São João Paulo II. Ele diz que Cristo revela plenamente o homem ao próprio homem. Você quer saber quem você é? Você quer conhecer o seu coração, o seu interior? Cristo, o Senhor. Porque Ele revela plenamente o homem ao próprio homem. E ele escreve dizendo que o homem que quiser compreender a si mesmo profundamente, você quer deixar que a luz de Deus penetre o seu coração profundamente? Sim? O homem que quiser compreender a si mesmo profundamente, deve, olha o que nós precisamos fazer, deve, com a sua inquietude, incerteza e também fraqueza e pecaminosidade, com a sua vida e com a sua morte, aproximar-se de Cristo. Eu vou repetir. O homem que quiser compreender-se a si mesmo profundamente, deve com a sua inquietude, inquieta a gente algumas coisas, não? Alguns sentimentos, algumas realidades da nossa humanidade nos deixa muito inquietos, nos incomoda. Com a sua inquietude, incerteza e também fraqueza e pecaminosidade. Veja como
o Papa escreve, fraqueza e pecaminosidade, ele deve, com a sua vida e a sua morte, aproximar-se de Cristo, que é a luz que ilumina todo o coração e todos os corações. Então, se você quer que esse mistério da sua pecaminosidade, que esse mistério da sua fraqueza, da sua fragilidade, aquele mesmo mistério que habitou o coração do rei Davi, mas que um dia aquela luz de Deus a partir do profeta Natã e a luz de Deus a partir de Cristo sobre este altar e na sua palavra, que essa realidade penetre a sua vida. Se você quer, Deus pode revelar ao teu coração agora, nesta Santa Missa. Você que está aqui e você que está acompanhando em casa. Mas a luz de Deus, ela precisa penetrar tudo. A luz de Deus precisa entrar completamente na minha vida e na sua vida. Eu e você não podemos dar pedaços de nós para a luz de Deus. Tudo precisa estar na presença de Deus. Nós não precisamos esconder nada de Deus. Nós não precisamos ter gasto de energia para nos esconder de Deus que nos conhece. Na sua oração, no seu momento de intimidade com Deus, deixa eu falar mais uma coisa assim, não fique enfeitando o pavão. Não fica querendo aparecer lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa diante de Deus, quando dentro do seu coração estão habitando aí sentimentos apodrecidos. Quando dentro do teu coração existem misérias, existem pecados. Na presença de Deus, deixa isso cair por terra. Deixa a luz de Deus entrar em tudo. Não dê pedaços para Deus. Não dê partes de você para Deus, mas dê tudo. E permita que Deus ilumine tudo, porque você vai perceber pouco a pouco a graça que é deixar a luz de Deus entrar na sua vida, deixar a luz de Deus iluminar a sua mente. Jesus disse, tudo que está escondido deve ser descoberto, deve ser colocado às claras. Você não vai precisar falar tudo de você para todo mundo não, tá? Não vai colocar no jornal suas misérias e fraquezas. Não vai colocar na sua rede social as tuas misérias e fraquezas. Você não precisa falar tudo teu para todo mundo, mas fale tudo teu pelo menos para uma pessoa. Fale tudo de você pelo menos para um coração que possa te acolher, onde você possa derramar a sua miséria. Talvez seja o coração de Cristo, seja o coração do Senhor, que você tenha hoje coragem de rasgar o teu coração, a tua miséria e colocar diante dele quem você é. E ele vai poder te transformar completamente. E a luz dele vai poder penetrar o seu coração e vai poder mudar a sua vida completamente. Você quer viver esta graça? Abaixe por um instante a sua cabeça. Vamos permitir que a luz de Deus, ela brilhe sobre a nossa vida hoje, agora. Vamos permitir que a luz de Deus, ela penetre todo o nosso ser. Você não precisa se esconder de Deus. Você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa ter receio do que Deus vai encontrar aí dentro do teu coração. Você sabe o que ele encontrou no coração do rei Davi? Miséria, adultério, pecado, assassinato, maldade, vingança, injustiça. E sabe lá o que Deus pode encontrar no meu coração e no teu coração nesta hora? Mas Ele quer encontrar o meu coração e o teu coração para fazer brilhar sobre a nossa vida a sua luz de salvação, a sua luz redentora, a sua luz transformadora, a sua luz que cura, que liberta, que salva, que faz de nós homens novos, mulheres novas. Coloque a mão sobre o seu coração. Que bom que nós estamos já colocando-nos a partir desta canção, agora na presença de Deus e permitindo que a sua luz brilhe sobre nós.
Brilha sobre nós, Senhor, com a Tua luz. Vá pedindo com as Tuas palavras agora, que brilhe no Teu coração a luz de Deus. Que desça sobre nós agora a luz de Deus, a luz salvadora de Deus, a luz redentora, que nos revela nossas misérias e fraquezas, mas nos revela também o amor do Pai, o amor com que o Pai nos ama, o amor com que o Pai do céu conserva por cada um de nós. Brilha sobre nós, Senhor, brilhe sobre nós a Tua luz, a Tua graça, Senhor. A nós descer, divina luz. Cante. A nós descer, divina luz. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Você cantando, a nós descei, a nós descer. Força. Desça sobre nós, Senhor, a nós descer. Divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Com a mão no seu coração, agradeça ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos dá. Por essa luz do céu. O Senhor que nos salva, o Senhor que nos liberta e nos cura. Ele faz isso sem condenação, mas Ele faz isso iluminando o nosso coração para enxergarmos a nossa verdade. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é assim. Ela cai no nosso coração e produz os seus frutos. Nós Te bendizemos e Te glorificamos, porque o Senhor nos ilumina nessa tarde sobre a nossa verdade, sobre o nosso ser. Obrigado, Senhor, por esta graça que nós participamos agora. Obrigado pela Tua luz que brilha sobre nós. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome, agora e para sempre, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.